Vamos comentar mais um depoimento de um paciente que passou com a gente, né? E a homem de 24 anos, que refere, sofri muitos anos com HPV anal, tive que internar várias vezes para cauterizar no centro cirúrgico, sem sucesso. Vocês conseguiram tratar na própria clínica e essa revisão que vocês fazem a cada 15 dias faz toda a diferença. Julinho, quer comentar? Opa! Isso é muito bom, né? É muito bom a gente receber esses depoimentos. No caso aqui desse paciente, ele tinha recidiva aí de lesões não só na região perianal, mas no canal anal, né? Dentro, internamente, e tinha alguns fatores, né, que estavam associados aí à recidiva. Então, o desespero dele, a preocupação dele é porque ele já tinha feito diversos tratamentos aí, procedimentos, e o HPV sempre voltava. Nosso protocolo aí de 3 etapas sempre agindo. Então, revisamos as regiões, vimos todas as áreas, né, removemos, no caso, o fator de risco específico dele, que acometia a região perianal, e eliminamos todas as lesões, né? O que foi fundamental nesse caso era que as recidivas dele eram muito precoces, né? Então demorava, às vezes, uma semana. No início do tratamento foi difícil, porque em uma semana pipocava uma ou outra lesão, então a gente tinha que fazer meio que um intensivão em cima dele, né? Então, a cada 10 dias, 15 dias, a gente fazia controles, revisões, e eliminava, aí às vezes com uma combinação de métodos, né? Ou laser de CO2, ou outros métodos que a gente utiliza, removia todas as lesões periodicamente, aí, a cada 10 dias, 2 semanas no máximo. E fizemos esse intensivão associado ao tratamento imunológico, removemos fatores de risco, e ele evoluiu muito bem. Um comentário, acho que importante, é que lesões no canal anal dão bastante trabalho. E com a nossa experiência nessas ocasiões, a gente tem que acompanhar de perto e fazer vários controles aí em curtos espaços, né? A gente acaba pegando espaços menores aí e fazendo revisões para realmente ter um sucesso, alcançar um sucesso no tratamento. É um pouco parecido com o colo do útero, né? Vagina na mulher, que não adianta, tem que fazer a colposcopia, tem que olhar. No canal a mesma coisa, a gente tem que, né, fazer aí a anoscopia, sempre ficar revisando, e conforme o paciente ficar livre das lesões, nós vamos espaçando aí os controles. Professor, o que você comenta aí em cima? Nesse caso, né, o que a gente percebe com o canal anal, né, é que os pacientes muitas vezes são internados para fazer o procedimento, né? Então, a pessoa interna, faz uma anestesia, uma peridural, uma hack, para poder fazer o tratamento. E o fato de você fazer internado tem uns detalhes de complicação, né? É difícil porque você precisa de autorização do hospital, autorização do convênio, até você internar. Então você perde de 1 a 2 dias, né? Primeira coisa. E se você recidiva, depois de 10, 15 dias já está recidivando, internar 2, 3 vezes seguidas é muito difícil, é muito complicado. Como a gente faz isso na própria clínica, porque a gente tem todo o equipamento, e a região que dói mais é a região externa, que é a região perianal. O próprio canal anal não dói, ele não tem sensibilidade importante. Então, dá para fazer o procedimento tranquilamente. Se precisa, o paciente é um pouco nervoso, a gente tem um pouquinho de um gás, que é o óxido nitroso, que dá uma sedada no paciente, uma relaxada. Então, o fato de a gente fazer na clínica facilita muito, porque a gente consegue revisar na semana seguinte, em 15 dias, em 20 dias, e é isso que faz a diferença nesses casos das lesões anais, né? E que a gente precisa revisar várias vezes, né? Então, acho que essa diferença ele percebeu, né? Que foi o fato de a gente realizar na própria clínica, que é muito mais rápido, muito mais tranquilo. Ele voltou várias vezes para a gente reavaliar e eliminar. Percebemos que ele tinha umas infecções associadas, ele tinha na região anal um micoplasma positivo, não era HIV positivo, era HIV negativo. Se fosse HIV positivo, teria que fazer um tratamento pro HIV para poder ajudar ele a recuperar e ficar livre dessa recidiva, né? E nós conseguimos sucesso. Acho que você falou tudo. Os casos de HPV anal precisam de mais atenção, a gente precisa rever com mais frequência. Isso ajuda muito a gente a fazer esses pacientes ficarem livres da doença,
E o fato de ser feito com anestesia local na própria clínica favorece muito mais, é menos complicado, né? Não depende da internação. Acho que vou fazer um comentário, até não é um depoimento, porque esse paciente em específico acabou não fazendo depoimento, mas esse depoimento aqui me lembrou muito o caso, né? O paciente, que é um grande empresário aí, acabou tratando conosco e tinha diversas lesões, inclusive tivemos que proceder aí ao procedimento de postectomia. E isso tudo foi feito no próprio centro cirúrgico da clínica. Então o paciente até brincou, faz uns 10 dias que ele foi na clínica, falou, poxa, teve um colega meu, um amigo, que passou por um quadro semelhante e na verdade nem precisou fazer essa cirurgia, mas para remover as lesões internaram ele. Ele ficou quase 2 dias aí para resolver o problema, e aqui em 1h30, 1h40 eu resolvi todo o meu problema, e no caso dele ele não teve recidiva. Ele tinha diversas lesões, procedemos aí a cirurgia de postectomia, que é a cirurgia da fimose, ele precisava, tinha indicação, removemos todas as lesões e nunca mais surgiu. Ele passou, acho que foi mais de 6 meses, né, que ele está acompanhando, nunca mais apareceu nada. E ele feliz da vida, porque o que ele investiu na gente foi no tempo reduzido, né, de tratamento, e ele seguiu a vida. Ele é um empresário, tem que estar em diversos estados aí ao longo da semana, dos meses. Então isso para ele foi fundamental. Ele estava feliz da vida, que ele ia lá na clínica, fazia pequenas revisões, em 1h estava liberado, ia levar a vida dele numa boa, e não tinha essa preocupação de ficar fazendo internações, pedir liberação e tudo isso, que no caso de muitas pessoas isso atrapalha, né? Atrapalha. E para a gente também é uma coisa muito burocrática. Então se a gente tivesse que fazer isso em todos os pacientes, eu acho que demoraria 50% do nosso tempo pedindo procedimento e outros 50% fazendo. Indo para o hospital, voltando ao hospital. Eu acho que essa facilidade que tem de fazer tudo na clínica, né? Nós temos condições de fazer todos os procedimentos na clínica, a facilidade que a gente tem de avaliar todas as regiões, que às vezes, muitas vezes, os profissionais não têm tanta experiência em avaliar outras regiões. Nós somos obrigados a aprender a avaliar todas as regiões. Fomos obrigados a isso. Porque os pacientes cobravam, os próprios colegas, os médicos mandam para a gente, né? Então, olha, eu recebo de gineco, de prócto, que manda para a gente avaliar, ver o que está acontecendo. Então, somos obrigados a avaliar todas as regiões, e fazer tudo na própria clínica ajuda muito. Um detalhe importante aqui, e isso é de praxe nosso. Então, em pacientes de outros estados, nós realizamos a consulta de telemedicina antes. Por quê? Em 90% dos casos nós conseguimos resolver no próprio centro cirúrgico da clínica, né? Mas tem casos específicos em que tem cirurgias mais extensas, ou alguma coisa em cavidade oral, precisa de um cirurgião de cabeça e pescoço junto, né? Coisas que precisam ser feitas realmente a nível hospitalar. Então, essa nossa triagem, né, de telemedicina, orienta o paciente, a pessoa vem, e outra, ela já vem preparada, mais ou menos, já sabendo o que vai ser realizado, como vai ser realizado, né, os retornos, as reavaliações. Então já vem todo organizado, a estratégia é toda, né, feita, e o paciente está ciente de toda a estratégia que vai ser realizada, mesmo à distância. Então isso facilitou demais. E a pandemia, né, a pandemia ajudou a gente com essa parte da telemedicina, porque tanto homem como mulher, às vezes a gente quer fazer um procedimento, esse procedimento a gente não quer que ele volte para a cidade dele, para o estado dele, no mesmo dia, mas ele pode voltar no dia seguinte, provavelmente, né? Então a gente, com essa telemedicina que a gente faz, essa consulta online prévia, a gente consegue avaliar a situação da pessoa, que foi o caso desse paciente. A gente avalia a situação da pessoa, a gente vê o que precisa fazer, se precisa de uma cirurgia um pouquinho maior, que a gente consiga fazer na própria clínica. Então o paciente vem, a gente já resolve tudo no mesmo dia. No dia seguinte a gente libera ele para viajar, ou faz uma nova reavaliação e ele vai embora. Então isso ajuda muito, porque o paciente já vem ciente do que a gente vai fazer. E a gente também, quando o paciente vem, a gente já sabe o que a gente consegue fazer com ele. Sim, já filtra, já tem tudo programado, a volta do paciente já está programada, né, em segurança, isso que é o principal, e assim nós vamos tocando a nossa vida e resolvendo a vida dos outros, eles né? voltarem rapidamente à vida normal. É isso aí. Acho que perfeito. Sanado aí esse depoimento. Pessoal, agradecendo aí novamente, e vamos ao próximo. Um abração aí para todo mundo. Até o próximo vídeo, pessoal.